Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma live dessa semana, tá? Uma semana que eu preparei com muito carinho para vocês, de conteúdos, lives de aquecimento para a Semana do Fono Paliativista, que começa segunda-feira, dia 27 de janeiro. É uma semana para falar de uma abordagem que transformou a minha prática clínica. Eu que atendo disfagia desde a minha formação, acabei percebendo o quanto era desafiador em alguns casos, onde eu atendia pacientes com doenças ameaçadoras da vida, que por si só, por serem ameaçadoras da vida, elas são graves, doenças progressivas, doenças que têm prognóstico limitado, e eu tinha muitas dúvidas, inseguranças em relação a esse manejo, porque eu precisava ir além da minha formação, que era um olhar reabilitador. E com essa abordagem eu descobri muitas estratégias, uma visão mais ampla do que são as possibilidades de intervenção que acolhe aquela pessoa e todo o seu entorno. E realmente foi algo que marcou a minha trajetória. E é isso que eu tenho muita satisfação de compartilhar com você, para quantos fonoaudiólogos eu puder falar, porque realmente é algo que agrega e que também faz a fonoaudiologia crescer. Então esse é o meu objetivo de coração. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui na página, o meu nome é Cristiane Freitas, eu sou fonoaudióloga especializada em disfagia e também sou paliativista, e eu ajudo fonoaudiólogos a terem mais segurança na condução dos casos de disfagia crônica. E para essa live de aquecimento, né, de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é uma fonoaudióloga, para poder falar sobre isso, quanto que essa abordagem ela é realmente libertadora e agrega muito na nossa prática, na nossa entrega. Ela é aluna do meu curso do manejo das disfagias relacionadas às doenças crônicas, e eu tenho muito prazer em chamá-la, vou convidar ela para entrar aqui, a Luciana Damasceno. Vamos lá? Vou chamar aqui, enviar o convite para você, Lu. Deixa eu achar. Olá, boa noite. Olá, Cris. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo também, Cris. Graças a Deus, tudo caminhando bem por aqui. Bom, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo para falar desse tema, né, que é tão importante na visão do fonoaudiólogo ainda. Então, obrigada mesmo por estar aqui. Muito bom ver você. Cris, para mim é um prazer enorme também participar com você e com quem estiver com a gente hoje e quem for assistir depois. Esse momento, para mim, é muito rico, porque a gente teve um encontro muito significativo, né, Cris? Foi transformador para mim. Então, eu me sinto muito honrada por hoje fazer parte aí da história de um curso tão divisor de águas, eu posso dizer sem dúvida alguma para mim, que foi esse que eu fiz contigo, viu? Muito obrigada. Lu, obrigada. Fico muito honrada de ouvir isso, de verdade, assim, faz valer a pena todo o desafio, né? Tudo Sim. que gera em torno aí dessa missão, mas obrigada mesmo. E para quem está aqui assistindo a gente, conta sobre você, conta onde que você atua. Falo. Eu sou fono há 30 anos. Puxa. E eu costumo dizer que fonoaudiologia foi e é uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, Cris. Eu nunca me arrependi, nunca me senti equivocada na escolha. Então, fonoaudiologia me trouxe tudo de muito bom. Então, são 30 anos de muito sucesso, eu posso te dizer. Desafios e sucesso dentro da nossa carreira. Então, eu me divido em duas áreas da nossa fono, especificamente, que são as minhas duas de preferência sempre. As minhas amigas de faculdade, se tiverem por aqui, vão saber e concordar. Eu sempre fui apaixonada por áudio, trabalho hoje
com áudio ocupacional, Uhum. e também os casos que traziam aí as doenças neurológicas, era a que me chamava mais a atenção. Então, hoje eu consigo trabalhar naquilo que sempre me trouxe bastante prazer, e dentro do meu atendimento com as doenças crônicas, né, eu faço um atendimento particular, eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo, e também atendo a home care. Então, hoje a minha experiência principal, né, é focar nestas duas áreas. E com bastante prazer eu posso contar a vocês que eu tenho me dividido aí dentro da fonoaudiologia. Ai, que incrível. Eu fico muito assim admirada de fonoaudiólogos que atendem várias áreas, sabe? Porque realmente é uma profissão que tem a gente tem tanta possibilidade de atuação como fonoaudiólogo, né? E cada vez mais a gente vê isso crescendo. Então é até engraçado, porque eu escuto algumas pessoas terem alguma queixa, sei lá, aí fala, procura um fonoaudiólogo, ele ajuda nisso. Aí outro tipo de queixa, procura um fonoaudiólogo. Sim, Parece que o fonoaudiólogo resolve muitas coisas. É verdade, né? Porque é isso, é áudio, é voz, é leitura escrita, é linguagem, comunicação, é uma gama enorme, né? Agora sim, tem a questão do sono, que tem aí muita coisa crescendo, tem até estética facial, enfim, tudo, né? são linda, né? Então eu fico muito admirada de pessoas que conseguem transitar, assim como você, né, em áreas diferentes e serem pessoas assim, renomadas nisso, que fazem muito um belo serviço em áreas diferentes. Então tenho a minha admiração aí de você estar na áudio e na disfagia. E falo para você assim, Cris, que é uma dedicação total a estas duas áreas, né? E o quanto que é prazeroso você poder dizer que trabalha naquilo que te traz Sim, satisfação. sem dúvida. Porque aí todos os desafios, as novas buscas, elas fazem parte de um processo de uma forma muito mais tranquila, quando você entende que você está no lugar que você deve estar e ali desempenha com o seu melhor o seu papel. Então eu vejo assim muito que a possibilidade que o curso Fonoaudiologia nos traz e entrega é muito grande. E eu fico feliz também em saber que, além destas duas áreas, ainda existem tantas outras. E por aquilo que eu já vivi, né, e ainda busco, sempre há uma novidade, que foi aí que a gente se encontrou, né? É verdade. Porque é exatamente essa busca, né, são muitos desafios nessas áreas. Eu falo ainda pela disfagia, que é a minha área de atuação. Faz muito tempo que eu não vejo áudio desde a faculdade, então não dá para eu falar, Ah, tá? Vamos falar na disfagia. Mas o quanto é tão desafiador e é uma área nova também na fono, né? Então a gente sabe que antes era muito ligada à motricidade sim, orofacial, ela foi se desmembrando e ela vem ganhando espaço, está crescendo muito a própria disfagia, essa área na fono. E diante dessa importância e da relevância que é no cuidado com o paciente, a gente está sendo desafiado a uma entrega, né? Uma entrega cada vez de mais excelência, de mais de acolhimento, um resultado entre aspas, não que você vai pensar na entrega só do resultado de reabilitar, nem sempre a gente consegue retomar uma via oral, ou enfim, né? Não dá para entrar nesse detalhe que a gente vai longe. sim, Mas nessa questão de você conseguir lidar com tanto impacto que a disfagia causa, né? Que é um sofrimento muito além da dificuldade de engolir, desse sintoma físico. Então, acho que o fonoaudiólogo vai sendo desafiado de buscar outras coisas para uma entrega cada vez mais integral ali, completa para o paciente e para a família. Que foi também onde que eu me encontrei, né? E só assim, o que você estava falando antes, eu queria só comentar uma coisa que me veio, do quanto a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta é um privilégio, né? Porque o sim, trabalho, ele faz parte de uma missão também, né? Então, ele não é só aquela questão da gente pensar no retorno financeiro, enfim. Quando a gente faz com essa missão de que é isso que eu tenho de habilidade, é uma forma que eu consigo gerar valor no mundo, né? De entregar algo que eu tenho de habilidade e ajudar a tornar melhor de alguma forma,
é algo assim tão poderoso, né? E a gente faz com esse prazer e por isso que a gente vai buscando para cada vez ser um profissional melhor. Sempre. E essa é a grande máxima, né, da gente poder, enquanto profissional, entender que a nossa profissão nos leva a uma missão. É. E poder cumpri-la é gratificante demais. E esse olhar de compartilhar, né, das nossas experiências, o quanto que faz de diferença. Porque eu percebo, às vezes, um certo desânimo em alguns profissionais, Cris, isso não só na nossa área, mas por não ter, talvez, essa oportunidade de compartilhar ou até mesmo de ouvir um outro colega dizendo a respeito de que ser um profissional é muito abrangente, que tudo está muito ligado àquilo que você é, à sua história, o que você deseja deixar de legado, porque é um legado, é um histórico que a gente está construindo, um memorial, e isso motiva a gente. Então, nos dias de mais cansaço, porque eles existem, de desafios, a importância de você saber o seu papel numa equipe transdisciplinar, o quanto que ela te qualifica para o dia a dia, para a prática, para a aplicação, que, na verdade, os nossos atendimentos, eles vão muito além das técnicas, não é, Cris? Eles passam muito acima daquilo que a gente aprende teoricamente, até porque cada paciente é um paciente, e este não é um jargão, uma frase de efeito, é uma realidade. Então, Para que a gente possa fazer uma prática individualizada e com excelência, senão a gente não consegue. não vai, não vai. É muito legal, incrível isso que você falou, muito bom mesmo. E eu também tenho a mesma opinião, sabe? Por isso que a fono também para mim é algo tão especial, tão ligada a quem eu sou, que eu topo esses desafios de fazer como missão, sabe? Um deles é estar aqui falando para tantas pessoas, superando essas coisas, né? Que não é também tão simples estar aqui falando, me expondo, mas em prol da fonoaudiologia mesmo, como uma missão, como trocas, né? A gente cresce trocando. As relações, elas são para isso, em qualquer natureza, profissional ou até pessoal. Mas por isso que o que você estava dizendo, cada paciente ele é único, porque cada história, né? E aí ele também nos ensina, ele também Sim, é um universo, observa, sim. onde a gente também tem a possibilidade de aprender. Então é realmente algo que agrega muito à vida. Ô, Cris, e você falando, né, desta sua dedicação em fazer estas lives e trazer a oportunidade para que outros colegas, né, da nossa área entendam aí o que você, enquanto uma fonopoliativista, pode fazer, o quanto que foi e é enriquecedor. Eu quero motivá-la a permanecer neste caminho, porque você foi resposta a uma situação específica que eu estava passando. E foi a sua live tão maravilhosa com a fisioterapeuta querida Ana Paula Lima, que está com a gente Acabou aqui, de entrar, eu olhando. acabou de entrar, que transformou. Literalmente, foi assistir a sua live com a Ana Paula Lima, fisioterapeuta, que me trouxe um olhar, que a gente vai falar aí ao longo, né, do nosso encontro, mas uma esperança, sabe, Cris, de que existem possibilidades sempre da gente achar um caminho, e se você tiver a disposição em buscar o conhecimento, em estar atento àquilo que outros já têm de experiência, é transformador. Então, você, e aqui não vai nada além desta verdade, você e a Ana Paula, que são duas pessoas que até então não faziam parte da minha história na fonoaudiologia e principalmente agora nos cuidados paliativos, vocês transformaram a minha carreira. E quando eu falo desta questão do quanto eu evoluí e enquanto há 30 anos eu atendo e o quanto a segurança que vocês me trouxeram ao assistir a live, que
justamente as questões que eu estava naquela semana, eu pude ver que era possível sim solucioná-las, que era possível sim aplicar tudo aquilo que eu já entendia como necessário. Então, parar agora, como tem essas pessoas nos acompanhando, para dar o ouvido àquilo que é da experiência de um outro profissional, pode ser aquilo que as pessoas procuram, que foi o que aconteceu comigo ao assistir a live Cristiane Freitas e Ana Paula Lima. Puxa, Tão lindamente. Então, se existe um motivo para te motivar, então pense sempre em mim, que a sua participação e dedicação mudou a minha história, viu, Cris? nossa, não tenho nem palavras, né? Você me deixou emocionada. E para que as pessoas também possam entender isso que você está trazendo, Lu, conta mais pra gente, antes de você ter essa visão, na hora que você estava ali assistindo a live, né, que aquilo tocou em você, o que que era, como era a sua vivência na disfagia, como eram os seus desafios, Sim, como que segurança, conta pra gente esses detalhes, porque às vezes pode ser também a mesma insegurança de quem está assistindo, né, o mesmo desafio. sim. Eu falo, Cris, que o que me fez chegar até a vocês e o curso e dar toda essa dedicação foi um momento de inquietação que eu estava nos meus atendimentos. E eu costumo dizer, quando compartilho com as pessoas, que o curso em si, ele já trouxe respostas para mim só pelo título, que é o manejo, né, das disfagias, que elas são crônicas. E quando eu ouvi você falando de doenças e da disfagia não curável, eu, como se os meus olhos tivessem assim se abertos e sido transformado no sentido de que eu pude entender que a inquietação que eu tinha de que chegava num ponto dos atendimentos das doenças de base que são crônicas, progressivas, os casos que eu atendo mais são as demências hoje. Eu iniciei mais atendendo os casos com as sequelas de AVC, mas hoje a minha população são mais os demenciados. E eu chego muito na fase moderada final. E nesta fase final é que eu estava com inquietude, por não lembrar que eu estava num processo de uma doença e de um sintoma, que é a disfagia, que acompanha essa doença, que ela é não curável. E que, independentemente de toda a minha prática, de toda a minha técnica, de todo o meu conhecimento e de todas as aplicações que eu fazia, porque o meu olhar já era este, Cris, de olhar além da doença. Mas só que a inquietude era, e o que que eu faço agora, neste momento? Porque eu ouvia muito assim, este caso é paliativo, não tenho o que fazer. E eu dizia assim, mas eu entendo que eu tenho tanto a fazer. Como que pode alguém me dizer que eu não tenho o que fazer, porque o caso é paliativo? E a minha inquietação foi nesta questão, a princípio. E o que que o curso em si me ajudou? Com os conceitos, desde que eu entendo que é o cuidado paliativo, quais são as bases desse cuidado, que são bases sólidas, os princípios de bioética, Cris, tudo isso a gente precisa ter para ter um trabalho diferenciado. Não vou perder o raciocínio e vou dizer o que foi mais favorável e transformador para mim ao encontrar este curso. Foi trazer os conceitos, as bases sólidas daquilo que até eu já fazia, mas não tinha tanta segurança. Achava, né, que eu poderia estar tomando decisões que não eram pautadas numa base, num princípio, numa questão bioética, Cris. Então, as questões relativas ao cuidado paliativo em si foi transformador. Em qual sentido? Que as tomadas de decisões que antes eu fazia e que trazia uma certa insegurança, talvez esse seja o melhor termo, mudou, porque aquilo que eu já usava, ele tinha uma base. Então, a minha forma de comunicar mudou,
a minha segurança em transmitir os porquês daquelas decisões também mudou, porque eu tive a possibilidade de entender o que é um cuidado paliativo dentro do fonoaudiólogo, aquilo que eu atuo, o que poderia mudar nos meus atendimentos e o quão transformador seria para mim. Ter esta base sólida, é o que eu posso te dizer. Entender que eu trato de uma doença que é crônica, né, na verdade, de um sintoma ligado a esta doença, que é crônica, que ela é não curável, mas que existem, sim, muitos princípios de bioética, de segurança, que você precisa aplicar. E que o meu paciente era o mais importante, o protagonista nessa história, porque por vezes a minha fala, ela vinha primeiro, Cris. Ela vinha cheia de informação, mas a escuta era depois que eu já tinha dito todo o meu olhar. E o que mudou? Eu passei a ouvir primeiro o que a família, porque é um dos conceitos que lindamente eu aprendi a usar, que é a unidade de cuidado, que não é só o olhar com o meu paciente, existe o arredor dele, né, as pessoas que estão junto a ele, que é uma unidade, que esse cuidado é extensivo a quem está próximo. Então, esta troca de posição, de ouvir primeiro aquilo que era a verdade daquela família, daquele paciente, as escolhas que ele tinha, as suas preferências, o que para ele era importante ou não, passou a ser o primeiro ponto, porque eu ouvia, mas depois de já ter dito tudo aquilo que eu julgava como importante. E o julgamento sobre o meu olhar não é o mais importante. Então, o conhecer estes princípios de o quanto eu preciso envolver este paciente, o quanto eu preciso dar a ele esta autonomia, o quanto que eu posso participar destas decisões que são fundamentais para o viver diário, né, dos nossos pacientes, num ponto tão importante que é a alimentação, porque a gente tem um sentimento quando come, e o deixar de comer, por vezes, o quanto ele traz de sofrimento. E quando eu alivio este sofrimento, eu estou colocando em prática um dos princípios, que é dos cuidados paliativos. Então, tudo isso eu aprendi de uma forma muito clara, porque isto que o curso trouxe, Cris, foi clareza. Esta é a palavra, clareza na forma de atender. Aquele ponto determinante, tipo, daqui para frente eu faço o que, como, o que priorizar, o que é mais importante. Então, tudo isso eu ganhei. E o que me trazia muito sofrimento, posso continuar falando assim, Cris? Você quer fazer algum comentário? Porque tá aí uma coisa que eu gosto de fazer, é falar. Então, você vai me dando aí o feedback, tá? E o que eu queria dizer, né, desse todo aprender, dessa clareza, é saber compartilhar isso. E o processo das finitudes, o processo final, que era também muito difícil para eu dizer, para eu aceitar, transformou também, Cris. Então, saber que tratar das finitudes e da própria finitude, ela é tão importante quanto o começo deste processo. Então, eu entendi que cuidados paliativos, ele tem que estar ali desde o começo destes diagnósticos, não num final, teoricamente, onde as pessoas equivocadamente dizem não ter mais o que fazer. Então, todas as minhas medidas e condutas, elas ficaram muito mais pautadas numa base sólida, é isso que eu posso te dizer. Então, eu aprendi a qualificar e quantificar a capacidade dos meus pacientes, qual fase, literalmente, o meu paciente está, e isso foi muito determinante, Cris, para a tomada de todas as decisões.
e me refletiu muito claramente também na forma que os familiares, porque os meus pacientes, eles estão da fase moderada para final mesmo, são casos bem severos ali no desenvolvimento da doença, e a família trazendo de uma forma muito melhor para mim o quanto o meu papel foi também transformador ali naquela história. Então, quando eu pude começar a perceber que as famílias davam a importância total àquilo que eu dizia como uma conduta favorável ao paciente, foi muito importante, porque eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram envolvidos e participantes, e muito mais do que isso, que é um atendimento totalmente humanizado e individualizado. Teve sessões de eu sentar com o familiar e dizer o que eles estavam sentindo naquele dia, por entender que nenhuma técnica ia superar aquela oportunidade de eles me dizerem o que eles esperavam para aquele momento. Então, eu aprendi, Cris, neste curso, deste manejo, né, das disfagias crônicas não curáveis, que estar com a visão correta, sabendo o conceito do que é o cuidado paliativo, quais são as bases desse cuidado, quais são os princípios para essa reabilitação paliativa, é transformador. Eu não quero falar muito, porque senão talvez não deixe aí, né, que as pessoas pensem, mas eu tenho certeza que para os profissionais, talvez eles não estejam no mesmo momento que eu, mas se tiver um olhar querendo descobrir como ser um participante fundamental neste processo de início de doença, de meio de doença e desta finitude, ele vai ter que saber o que é um cuidado paliativo. E que, muito diferente de que outros profissionais dizem, o cuidado paliativo requer muito de você, porque ao contrário de não ter o que fazer, você tem que fazer muitas coisas e fazê-las bem feitas, né, Cris? E não fazer sozinho. Então, outro olhar que melhorou muito para mim foi a participação da equipe multi, da minha busca, porque como eu atendo domiciliar, a busca por estes profissionais que por vezes eu não encontrava, sabe? O quanto é importante esta troca. E na nossa conversa, Cris, você trouxe para mim também luz nas oportunidades de compartilhar com o outro profissional, que por vezes não teve esta mesma chance ali dentro da área, como você teve junto com a Ana Paula, a possibilidade de desenvolver um trabalho tão lindamente. Então, não era só uma questão que cabia ficar a mim. Então, eu tenho buscado mais pelos profissionais que fazem parte da equipe. Não estou mais conformada com aquela questão, mas a gente não se encontra, a gente não tem como. Não existe este não tem como quando a gente se aplica a entender que você precisa cumprir com um princípio no seu atendimento. Eu adorei ouvir a médica ontem dizendo que ela fornece o telefone dela para os pacientes dividir com os outros profissionais. Eu lembrei de você tá na live, eu vi que a gente teve essa conversa, né? E aí eu pensei comigo, olha que interessante, porque ela fornece o telefone e o profissional não liga. Então, assim, o quanto uma realmente... chance, porque a gente fala tanto, né, da questão do ato médico, que o médico quer ser soberano, às vezes, nos atendimentos, e aí, de repente, a gente tem uma médica que diz que ela fornece o telefone dela. Então, quando você ganha de verdade, né? Não se envolve, porque fala, mas eu não vou ligar, não vou incomodar, não vou... E é o que você falou, a gente tem que fazer, costurar isso de todo mundo integrado e procurar. Falar, eu tô atendendo o senhor fulano, você também, vamos trocar aí. Porque é em prol dele. E às vezes a gente acha que isso é muito importante, isso faz parte do atendimento, né? Mas, Lu, é vida, né? Antes, né? Que aula que você deu? Que aula incrível! Meu Deus! Abordagem. Eu acho muito bom, Cris,
eu fiquei assim, com os olhos brilhando, porque, nossa, incrível poder ver um fonoaudiólogo falando isso. Você não tem noção quanto isso aquece meu coração, quanto que isso. Nossa, você não tem ideia. Então, eu quero dizer isso primeiro. Estou muito feliz de ouvir você falando tudo isso. É incrível. E uma coisa que eu quero aqui tocar mais no assunto que você trouxe, e é muito importante, uma das coisas que eu mais recebo lidando aqui, né, com fonoaudiólogos, então, o que eu mais recebo de quando eu pergunto o que é mais desafiador no manejo da disfagia? E o que eu mais ouço dos fonoaudiólogos é sobre o manejo com a família. Olha, por incrível que pareça. Então, assim, como que eu faço a família entender que a pessoa não pode mais comer, ou a família entender que a conduta é essa? Como que eu faço a família entender o plano terapêutico, enfim. E aí você traz a tua vivência, o quanto que a abordagem, que isso é realmente um dos divisores de água que também aconteceu comigo. Que você praticando a abordagem, é natural que a família ganhe uma confiança tão grande e que daí esse tipo de dor que o fonoaudiólogo tem hoje é algo que não existe na prática do paliativista, né? Porque a família ela é um dos objetivos principais, igual você falou, uma unidade de cuidado, que a gente fala muito isso dos conceitos. Então, além da minha técnica, que ela. Gente, isso é muito. Também preciso dizer, a técnica continua sendo soberana, né? O Sim. praticando a expertise dele nesse manejo da disfagia. Isso eu não estou aqui trazendo para discutir. O que a gente está falando é o que agrega essa técnica que a gente já faz. Então, além dessa técnica que a gente já faz, o fonoaudiólogo paliativista ele também pensa, eu preciso alcançar a família. Então, desde o primeiro momento, igual você trouxe brilhante da mesma importância que eu dou para a técnica, o acolher e saber da família também é muito importante. Então, às vezes eu vou disponibilizar o meu tempo do atendimento para isso, para sentar com eles, para conversar, para fazer essa troca, esse planejamento. E aí essa caminhada, né, essa construção que ela vai sendo feita, porque é vínculo, é isso de escutativa, é de não julgar, é de saber o que entregar o nosso conhecimento associado àquilo que eles esperam, né? E aí chega aquela solução, algo até de um passe de mágica, assim, porque quando você tem isso, essas estratégias com consciência do que você está fazendo, qual é o resultado? O resultado é que aquela tua intervenção ela é tão individualizada que o paciente e a família percebem que eles fazem parte daquilo. Então, eles são protagonistas. Então, eles se envolvem porque eles fazem parte, para eles faz sentido. Ao contrário do que quando a gente não tem essa visão, e até como eu fui antes, né? Igual você trouxe, eu já chegava com as soluções prontas, com aquele saber do que eu estou vendo, olhando só para um foco. E aí, quando a gente faz isso, a gente corre o risco daquilo não fazer sentido para aquele núcleo. Então, eu estou vendo uma coisa, mas não faz sentido para eles aquilo que eu estou propondo. E aí ele pode até aderir num primeiro momento, mas isso não se sustenta. E aí que começam esses desafios, né? Que começa a família ou fazer alguma coisa que vocês não combinaram, faz diferente, não confia no fonoaudiólogo, questiona, vai ficando esse tipo de situação. Então, isso que você trouxe, eu achei tão importante dizer, porque é algo que realmente faz diferença na prática. E você colheu isso. Você colheu isso logo. Você terminou o curso, você foi da última turma, então é muito recente. Sim. E eu vi isso de você, para mim, assim, é de ver que é uma abordagem que realmente traz esse efeito. Traz. Né? Traz. O Cris, porque o que acontece? Que foi o meu caso. Por muitas vezes, como eu disse já a vocês, eu até estava com a linha de raciocínio para aquele atendimento correto, só que ter a base, os conceitos, as palavras, as fases, a clareza daquele momento específico, e você saber utilizar, saber comunicar isto ao paciente, quando isso é possível, aos seus familiares, faz muita diferença nessa reabilitação paliativa, Cris. Porque é uma fase, né, que você entende muito bem que o processo
ele não está acontecendo que você pode controlar à medida que vai chegar um momento que você vai dar uma alta para o paciente, você vai liberá-lo totalmente da sua presença. Por muitas vezes isso não acontece. Então, quando você sabe antecipadamente a fase do seu paciente, o que você espera, e você comunica, você torna isso algo de discussão com a família, sem querer mascarar e nem trazer uma falsa esperança, mas sendo muito honesto, íntegro naquilo que você vai compartilhar, mas estar comprometido totalmente com essa família e comunicar isso. Porque às vezes a gente pensa que está sendo entendido e às vezes não, porque comunicar não é só o que a gente fala, né? Mas é como essa família está compreendendo aquilo que a gente quer transmitir. E muito mais, o quanto que eu passei a respeitar as demandas, porque algumas vezes a gente fala, essa família é muito difícil. Ai, com esse filho eu tenho uma dificuldade, porque ele parece que não entende, e o quanto, né, eu poder ouvir neste curso que quem traz as maiores demandas são aqueles que, na maioria das vezes, se não todas, no meu caso eu entendi que todas as vezes que o familiar que me trazia mais demanda de reclamação, de ansiedades, era aquele que mais precisava do meu olhar, e não dizer, com esse eu não quero tratar, mas era ele que precisava de compreender mais sobre todo o processo, o que a doença poderia trazer, a evolução, o que a gente tinha que esperar. Então, quem traz as maiores demandas são aqueles que precisam muito mais da nossa atenção. Tá sofrendo, É o né? que está sofrendo mais. E um dos princípios é a gente lidar com esse sofrimento, diminuir este sofrimento, que não é só do paciente, é da família. Então, estas experiências, Cris, poder compartilhar isso, porque o meu atendimento, às vezes eu falo, ele é um pouco solitário, mas sentar para te ouvir e ouvir tão lindamente a sua história com esta experiência, é transformador. Então, hoje, quando eu tenho que sugerir uma conduta diferente, que teve um caso recente especificamente, que eu sugeri uma avaliação com físio, porque eu entendia que aquele momento era o momento da paciente necessitar de uma aspiração. Num outro momento, eu ia só sugerir a conduta e aguardar esta avaliação, mas eu fiz um preparo diferente desta vez, Cris. Eu já vinha conversando com esse familiar, eu já vinha falando com eles sobre as expectativas, o que eles desejavam, o quanto que eles entendiam o processo, se eles achavam que era viável tomar tais condutas ou não, e aí então eu solicitei. E aí o home care entrou em contato com essa família antes de eu dizer que eu já havia feito a solicitação. Era para eu falar primeiro, mas eles anteciparam. E foi muito interessante que a filha da paciente disse à pessoa responsável que ela compreendia o que eles estavam dizendo, mas que ela só falaria da data ou aceitaria a partir do momento que ela estivesse comigo. Que ela gostaria de ouvir da minha parte se era de fato o momento e aquilo deveria ser feito. Então, eu entendi que ela compreendeu o meu papel e o dela, quanto filha, neste processo. E que nós, ali alinhados, trazíamos ao paciente o melhor resultado, o melhor benefício, e o quanto essa conduta foi acertada na comunicação assertiva, na tomada de decisão e no resultado para paciente. Perfeito. Então, essas clarezas, assim, não tem o que pague. Cris, sem dúvida, talvez possa parecer estranho dizer isso diretamente a você, mas foi um curso que, antes de eu terminar, o investimento que eu fiz foi muito pequeno. Eu falei, meu Deus, quando eu ouvi a live, eu já falei, meu Deus, eu vou fazer. E a primeira aula que eu ouvi, a oportunidade que eu tive de estar 1 hora com você numa supervisão,
o quanto foi enriquecedor. Então, aquilo que eu já tinha em mim, né, enquanto uma profissional, e eu te asseguro isso, que sempre teve um olhar muito além da doença, sempre, sempre, sempre. Hoje eu posso te dizer que o curso me auxiliou nas minhas técnicas fonoaudiológicas, mas muito além disso, nas tomadas de decisão acertadas e sabendo com a segurança de que aquilo que eu ofereço ao paciente e ao familiar, né, nesta unidade de cuidado, é transformador. Transformador para mim, porque eu entendo quando eu finalizo os meus atendimentos que eu cumpri com um dos objetivos, que é promover a qualidade de vida para o paciente que eu atendo e para quem está junto, e para toda a família. Eu sempre digo a eles, toda vez que eu chego, eles têm que sentir uma certa alegria por saber que é o momento que estaremos juntos, mas não ao contrário, dizer, meu Deus, já veio a fome. Tem que ser diferente. E eu vejo que eles me esperam, Cris, pela atitude de um paciente que sempre fica à espera da minha chegada no mesmo local para me receber, a atitude de filhos que o paciente já não pode ter essa autonomia de dizer o quanto talvez o processo fonoaudiológico está sendo importante, mas o familiar que o representa faz. Então, eu tenho só dizer assim, este curso me enriqueceu demais. Eu conheci tabelas para poder qualificar o meu paciente, eu vi os seus atendimentos neste curso, teve a prática, porque às vezes o profissional fala, mas eu quero a prática, eu quero ver como ela atende. Isso é uma parte que enriquece esse conteúdo todo que eu estou dizendo, de transformação profissional, de qualificação, de segurança e abrangendo tudo aquilo que é um ser humano. A gente não pode ter um olhar só para a doença. Sim. Nós somos, né, muito além disso. E o respeito à história do nosso paciente, ela é muito importante. Esse paciente tem uma crença. Esse paciente sempre desejou algumas coisas. E eu não posso, nesse processo de reabilitação, quando eu conheço o que é uma reabilitação paliativa, desprezar estas coisas. Então, as técnicas ganham valores, os nossos recursos tecnológicos também ganham valor quando você tem este olhar transformador, que a gente está desde o começo até a finitude, contribuindo para um bem-estar, para uma qualidade de vida que abrange a família, o paciente e principalmente a nós mesmos, profissionais. O quanto eu me sinto melhor, Cris, o quanto eu me sinto feliz. Nossa, e o quanto eu me sinto feliz de escutar isso de você, uma profissional de tantos anos de experiência, de prática e 30 anos de carreira. Ouvir isso de você, eu acho que assim, nossa, não tenho nem o que te falar de verdade, porque você conseguiu absorver assim a abordagem de uma forma que eu tô vendo que isso se tornou parte, né, do seu conhecimento na área de saúde. Isso realmente internalizou em você tudo que você está fazendo, o que você já colocou na prática. E eu acho que é aquilo, né, Lu, que a gente até conversou, de colocar nomes nas coisas, né? Porque eu também, como você, eu me vejo quando você fala, que eu também sempre fui essa pessoa com mais compaixão de ouvir, vínculo, mas eu também não tinha argumentos técnicos para poder dar voz ao meu paciente, esse respeito à autonomia. Eu não sabia também do quanto esse princípio da bioética, da beneficência, né? Então, o benefício superar o risco, isso era algo aquilo que eu precisava como justificativa para algumas condutas que antes eu ficava, mas será que eu vou falar isso, propor isso? Então a gente começa a colocar nomes nas coisas e isso é muito legal do que você vai trazendo, porque quem não sabe de cuidado paliativo, primeiro acha que é só para finitude. E aqui a gente está falando desde isso, porque é você conseguir enxergar uma trajetória de uma doença sabendo do que vem pela frente, mas sabendo que existe uma pessoa ali, né? Uma história, e é extremamente singular. E além disso, essa coisa de você... Peraí que eu me perdi do que eu estava falando aqui.
Me fugiu, olha aqui. Da beneficência, né? O Ah, lembrei, fazer obrigada. Mas é o o bem, né? ponto de você colocar nome porque é Os técnico. nomes. Porque as pessoas acham que cuidado paliativo é isso, as borboletas, que você pega na mão do paciente, sabe, faz tudo o que ele quiser, porque, deixa ele comer mesmo o que ele quer, porque Sim, ele tá em paliativo, suspende a fono, não tem mais o que fazer. Todos esses jargões aí que são mitos, mas o sim, quanto a gente precisa de técnica. Cuidado sim, paliativo é técnica, por isso que técnica. estudar, É, porque é um conceito muito amplo mesmo, denso de informações, e aí o profissional que domina isso, ele vai usando, ele vai percebendo o quanto tem coisas para fazer além da sua expertise. Então, isso, habilidade de se comunicar, isso faz parte, é o que sim, você trouxe tudo. O quanto eu preciso me comunicar melhor e me desenvolver nisso, isso daí é treinável, ninguém nasce pronto para uma comunicação verdade. de notícias difíceis, principalmente é o que a gente faz, esse vínculo, essa construção de entender o que é para o outro, de como que eu associo a minha expertise técnica ao que é do outro, ao que ele espera de mim. Isso é muito desafiador. Então, é com técnica, né, que a gente consegue. Sim, E o resultado é isso que você falou: você ser aguardada, você ser um momento de prazer daquele paciente. Puxa, a fono chegou, sim, ser um momento da família também se sentir acolhida e falar, eu confio nela, então o que ela falar é o que eu vou fazer. Isso é o sonho de qualquer profissional, né? Isso é o que tá, a gente espera quando a gente está ali atuando. A gente quer esse tipo de entrega de resultado, né? De gerar essa confiança, de ser uma pessoa que faz a diferença na vida do outro. E o sim, que você está trazendo, que foi algo que também aconteceu comigo, mas o que eu estou falando é assim, a abordagem, ela é tão ampla e ela é tão voltada para esse atendimento que é singular, que isso acontece para qualquer pessoa que pratica a abordagem. Então, do mesmo jeito que foi para você, que foi para mim, vai ser para você tá, também, fonoaudiólogo, que fizeram uso dela, das técnicas, né, das estratégias e dessa visão humanizada. Então, acho que sim. o que você trouxe, Lu, eu te agradeço de coração pela tua generosidade, essas palavras, por compartilhar da vivência mesmo de como está sendo na sua prática, o quanto já foi transformador. Sim, Eu Cris. agradeço imensamente por estar Sim, aqui hoje com essa entrega, Lu. eu gostaria, Cris, de deixar aqui muito marcado o quanto a nossa dedicação e busca em ser um profissional melhor, qualificado, traz resultados imediatos, né? Então, a minha construção profissional, vocês ouviram um pouco, mas ela sempre foi em busca destas melhoras. Então, a qualquer momento que um profissional entende que ele pode ter um recurso que favorece os seus atendimentos, de forma que não tem como ser substituído. A gente não tem como deixar que outro faça, porque você entende que você está no lugar certo, com bases sólidas, com técnicas eficientes e sabendo o momento de cada conduta. Quando eu ouvi, Cris, também vou finalizando, né, nesta parte, sobre benefício e risco, quando você traz isso para os familiares, o quanto de benefício a gente traz correndo esse risco, o risco está maior que o benefício, ou o benefício nesse momento supera o risco. Como isso muda a conduta que você vai ter na opção da oferta pela via oral, pela via alternativa exclusiva, por uma quantidade que seja de segurança, tudo isso contribui. E eu aprendi a nomear aquilo que eu já fazia, a trazer clareza para os meus atendimentos, a saber o que é uma reabilitação paliativa e que a finitude ela está neste processo e eu vejo beleza naquilo que era só dor. Então, eu posso dizer tranquila e seguramente que fazer este curso transformou a minha carreira de 30 anos. Então, ele me aperfeiçoou. Eu falo assim: olha, esse curso lapidou tantas coisas, porque eu sei como falar agora, tecnicamente, aquilo que eu sempre gostaria que acontecesse. Então, não tenha dúvida, você que está me ouvindo, fonoaudiólogo,
que este curso vai transformar a sua carreira, porque você vai ser melhor enquanto profissional e claramente as tuas condutas trarão benefícios aos seus pacientes e a essa unidade de atendimento e de cuidado. Vai ser sempre qualificado como a melhor parte do dia. Eu sei que quando eu passo pelas casas, eu deixo que foi bom esse encontro, Cris. E eu sei disso porque é bom para mim, a cada encontro. Então, não tenha dúvida em fazer um investimento nisso que é vida. E o seu olhar muda. Eu tenho uma mãe idosa, ela tem 80 anos, eu já vejo o processo de que é um envelhecer, que ela tem doenças mais não crônicas, que são ligadas ao final, mas que ela já tem as suas limitações, e o quanto que eu tenho desejado e favorecido o envelhecimento da minha mãe. Uhum. E então, tudo isso eu posso te dizer seguramente. Eu aprendi a nomear, você falou certinho, aquilo que eu já fazia. E as técnicas e prática, elas são reais. Então, este curso foi tudo isso para mim, Cris. Nossa, Lu, olha, isso é É um presente isso. que eu ganhei, né? Você é uma pessoa de luz, é uma energia incrível. Obrigada por isso. E eu também, a Ana colocou aqui que ela tá emocionada. Eu tô super emocionada, gente. Vocês não tem noção. Ai, Eu tô até assim, você não sabe, você e Ana Paula, quanto que vocês foram na live. divinamente inspiradas para me trazer isso, viu? Eu tenho muita gratidão por vocês, muita Por gratidão. acaso, né? Nada por acaso. Nada, Muito absolutamente nada. honrada mesmo, sabe? Porque quando eu também tive esse contato com a abordagem, eu me senti do mesmo jeito, assim, sabe? O quanto foi transformador na minha vida, na minha carreira, me trouxe oportunidades, meu desenvolvimento profissional mudou muito, né? Isso foi Sim, também algo que não tem como, porque as pessoas começam a perceber que você é uma fono diferente. sim, E aí foi algo que me trazia no coração isso, de falar assim, eu não posso deixar isso só para mim, eu não posso. Eu quero falar isso para mais pessoas, porque isso que eu falo, pela fonoaudiologia que me dá tanto, é algo que eu gostaria também de retribuir. E aí me veio a ideia do curso, né, do curso do manejo das disfagias. E aí veio uma ideia de um passo a passo, de uma clareza, para que o fonoaudiólogo entenda como é um atendimento humanizado baseado na abordagem dos cuidados paliativos. E aí, a hora que eu escuto de você, uma fonoaudióloga de uma trajetória como a sua, né, tanta experiência, e assim, tudo isso que saía da minha boca ouvindo da sua, sabe, de ver que é aplicável sim, mesmo. E sim, isso. foi para mim, e aí você também a pratica, aplica e tem o mesmo resultado, né? Assim, algo que. Então é algo que para mim é uma satisfação enorme. Eu estou muito emocionada mesmo, muito grata por estar sendo esse canal de luz, né? Do que eu recebo compartilhando e vendo outras pessoas também plantando essas sementes, e quem se beneficia é a pessoa que está ali precisando de um cuidado. E é algo que volta pra gente, né? Igual você tá trazendo a sua mãe. A gente tem, todo mundo tem familiares, os nossos pais estão envelhecendo, a gente está nessa situação. E aí a gente começa a se perguntar como se fosse comigo, como eu gostaria, porque o profissional de saúde ele acha que está tão distante isso dele, né? Às vezes ele atende alguém ali e fala, ah, mas volta para casa como se aquilo não existisse no mundo dele. Só que também está perto da gente. E aí, quando você entende que uma abordagem ela te mantém a sua dignidade, ela valoriza você como pessoa, ela envolve os seus queridos, né, os seus entes, e ela promove uma ação que vai de encontro com os teus valores, quem não gostaria de receber isso? Então, a hora que a gente fala, não tem por que perguntar isso para alguém, de, ah, você quer cuidado paliativo, alguém não recusar alguém recusar, é porque isso é falado de um jeito distorcido, isso não é Sim, algo que deve ser oferecido, isso é uma estratégia de cuidado, uma vez que tem essa indicação. E a forma como a gente se comunica, né, com todos os envolvidos,
Então não tem como alguém falar, não, eu não quero. É uma abordagem extremamente singular, né? Que olha você como um todo, como um ser multidimensional. Então por isso que eu também sou apaixonada por isso e acho que faz a diferença na área da saúde como um todo. Né? Sim. Eu ler aqui a Inês falando, atuar em cuidado paliativo, a transformação parte de nós com a nossa vida pessoal para os pacientes. Exato. É uma transformação mesmo como a gente como pessoa, não só como profissional. Então, Sim. a live hoje, eu tô assim, né? Eu vou encerrar porque a gente já tá uma hora aqui falando, né, Lu? E eu acho que a Meu gente tem Deus! oportunidades para falar, acho que tem que marcar mais vezes, porque é muita coisa para Sim, falar. Mas sim. o que eu quero te dizer assim, agradecer, é a minha profunda gratidão mesmo por isso, por ouvir isso de você. E algo que me faz ver que é o caminho, né? De que é isso, disso para mais, porque faz valer a pena, faz valer a pena. Então eu quero te agradecer de coração. E Cris, dizer. então, segue. Eu que fico tão também agradecida por isso. A Inês Lourenço, que acabou de fazer o comentário, ela é amiga minha, nós estamos 30 anos nessa carreira juntas e quanta beleza, Cris, quanta beleza que há em saber todas estas verdades e princípios e disposição em viver, porque esses princípios do cuidado paliativo, eles são transformadores de verdade a qualquer fase. Eu tenho 30 anos de atendimento, mas ele é importante a qualquer momento, porque realmente ele transforma aquilo que a gente é. A minha irmã está aqui na live, as minhas amigas, profissionais que eu sugeri que assistissem para poder ouvir mais sobre o curso, pessoas que passaram a fazer parte da minha história, como a Ana Paula, fisioterapeuta, e de todo esse olhar. Então, esse grande desafio e em compartilhar tem surtido muito efeito. Cris, cumpra, continue cumprindo o teu papel da forma que você faz, trazendo clareza e oportunidades aos profissionais fonoaudiólogos que podem dizer que são fonos paliativistas, que sabem da reabilitação paliativa, das suas bases sólidas e dos seus resultados seguros. Eu estou muitíssimo grata por esta noite, viu? Sinta-se abraçada e a gente segue juntas nessa trajetória, com Sim, certeza. pessoal, façam o curso, porque vocês estão fazendo um investimento sem igual. Todo o que eu investi, se você me perguntasse se eu faria novamente, é óbvio que eu não tenho necessidade, mas eu vou estar ali acompanhando, porque a minha turma tem vitalício ali. É verdade. Tudo que for novo eu vou acompanhar. Não tenha dúvida, faça, porque nossos relatos são verdadeiros, né, Cris? A gente não está falando de mágicas, nós estamos falando de experiência de vida, e isso é o que transforma a carreira, transforma vidas, e é para isso que estamos aqui. E esse curso é uma arma, uma ferramenta transformadora, é isso que eu entendo, viu? Perfeito, querida. E semana que vem, só para que quem está acompanhando, nós temos a semana do fono paliativista aqui. Essa Sim. é só live de aquecimento para te dar realmente um gostinho de falar, nossa, eu preciso saber dessa abordagem. E eu trouxe vários profissionais para falar sobre isso em várias visões, o fonoaudiólogo, a médica, a doutora Poliana, o fisioterapeuta Veno, que foram pessoas que também trouxeram a visão de uma equipe, porque é um atendimento transprofissional, um olhar mesmo que... E por isso que o fonoaudiólogo tem que saber, porque ele integra essa equipe e ele precisa ocupar esse espaço que é dele, do quanto ele é indispensável numa equipe. Então, semana que vem começa a semana do fono paliativista, e eu vou aprofundar os conceitos do cuidado paliativo na fonoaudiologia. Então, para quem ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Clica lá no link da bio, se inscreva, entra no grupo do WhatsApp para receber as informações, os materiais. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa noite. E Lua, boa noite. Juntas. Boa noite. Estamos juntas, unidas, ligadas para sempre. Com certeza.
Beijo Obrigada ao povo que pra apareceu na nossa live, né, Cris? Um beijo para todos todos. que participaram. Continuem com a gente. Isso, obrigada, gente. Um Beijo. beijo, boa noite, bom descanso para vocês.